Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História. Hoje nós vamos fechar aquela duplinha da aula passada. Imperialismo norte-americano na América Latina, e ver toda essa questão histórica, doutrina que vocês viram na aula passada, doutrina Monroe, Big Stick, do presidente James Monroe, né? Aí a política de interferência, fale massinha e dê um porrete, sai fora. E essa interferência americana nos países da América Central e na América Latina. Pô, embarque nessa aí, vamos junto, bom estudo para todos nós, combinado? Primeiro slide, eu gostaria hoje de trabalhar mais como que ficou os Estados Unidos, bem nesse contexto do século XIX, quando estoura uma guerra civil em 1865, nos Estados Unidos. Eles tinham acabado de planejar essa ideia de imperialismo, de interferência americana na América, né? Aquela frase América para os americanos, você viu que eu esqueci de avisar que os americanos eram eles, né? Eles que queriam a América para eles, né? E essa guerra civil estourou por causa da questão da escravidão. O Sul, extremamente agrário, latifundiário, sistema plantation, usava mão de obra escrava, né, africana, já afrodescendente praticamente, com várias gerações. E o Norte, por causa de ser um clima mais frio, não tão típico, não tão propício para o desenvolvimento agrícola, principalmente do algodão, enfim, tabaco, outros tipos de plantio de plantas tropicais mesmo, por exemplo, a cana não tem como, uma região muito fria, parte alta dos Estados Unidos, eles acabaram indo para uma outra linha de colonização, de desenvolvimento social. Logo depois da independência dos Estados Unidos, ficaram uma parte mais manufaturas, oficinas, com predominância de mão de obra livre, né? Com um sistema econômico mais interno, com desenvolvimento comercial para produção interna e consumo interno, enquanto que os estados do Sul, principalmente Carolina do Sul, um exemplo, ficou ainda focado com aquela ideia de venda de produtos para fora, né? De mão de obra escrava, latifundiária e principalmente monocultura, destaque para o algodão. O que aconteceu? Começa o estopim com a vitória do presidente Abraham Lincoln, e ele acreditava que no seu governo ele iria fazer história, que acabou fazendo, né, abolindo a escravidão nos Estados Unidos. Ele cria a chamada 13ª emenda, inclusive, durante a Guerra de Secessão. Os estados do Norte se autoproclamam independentes, chamados Estados Confederados, e a parte do Sul, se autoproclamam independentes, chamados Estados Confederados, e a parte Norte, onde estaria o presidente, enfim, Washington, ficou a característica marcada pelos Estados Unidos, né? Eles ficaram com o chamado Estados Confederados, com a União, chamado a parte Norte. Eles se consideravam Estados da União, e a parte Sul, Estados Confederados. O Sul tinha um menor número de soldados, de população, mas por causa de ser uma sociedade extremamente rural, muito militarizada, muito preparada, e o Norte com uma população maior, preparada para a guerra, com uma população maior. E, inclusive, nós vamos ter a primeira guerra da história do mundo, onde armas de repetição vão ser utilizadas pela primeira vez. Eu falo já de grosso calibre, eu falo já de submetralhadoras, e acredite se quiser, uma guerra civil entre Estados Unidos do Sul, né, Estados Confederados, contra a União, contra os Estados Unidos, o Norte. Eu já li 500, hoje eu trouxe 600, porque eu vi em outro livro falando em 600 mil pessoas mortas numa guerra civil dentro de um país. É muita gente. Olha lá. Abraham Lincoln e sua campanha para acabar com a escravidão. A Guerra Civil Espanhola, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil. Secessão, meninos, é divisão. Por isso que é secessão, porque é uma guerra que dividiu os Estados Unidos. Foi uma guerra civil travada nos Estados Unidos entre 1861 até 1865, entre o Norte e o Sul. A Guerra Civil começou principalmente como resultado da longa controvérsia, o Sul defendendo o uso da mão de obra escrava e o Norte que defendia a abolição da escravidão. A guerra travada ficou entre o Norte, que o professor Roberto explicou, que era a União, e o Sul, chamado Confederados.
O norte usava uma mão de obra livre, manufaturas, oficinas, comércio interno. O sul, latifundiária, uma monocultura, uma mão de obra escrava. Então um panorama, esse é o panorama principal de como que se dividia, uma divisão assim, econômica e política, inclusive, dos estados do sul com os estados do norte. O conflito eclode em 1861, quando as forças do sul, separatistas, atacam o chamado Fort Sumter, na Carolina do Sul, pouco depois de Abraham Lincoln ter tomado como posse como presidente. Então, a posse do presidente Abraham Lincoln foi o motivo do Sul se separar, tentar se separar, chegaram a se separar durante a guerra, enfrentar os secessionistas dos Estados Confederados do Sul, eram assim que eram chamados os soldados que defendiam o Sul, né, defendiam os direitos dos estados para manter a escravidão. Então, os Estados Confederados do Sul mantinham a escravidão. Vale a pena? Tá aí. Pausa o vídeo, coloca no YouTube aí, filme Lincoln. Ele vai dar um foco mais jurídico, menos da guerra e mais para o presidente Abraham Lincoln. Vai falar sobre a 13ª emenda, vai falar sobre a luta política, né, do presidente, enfim, e seus correligionários que vão lutar aí para tentar aprovar, né, o fim da escravidão, porque a 13ª emenda ela foi aprovada com uma justificativa para conseguir, inclusive, mais apoio da população negra, apoiar a luta, principalmente do norte. Mas se o sul desistisse da luta, não faria mais sentido acabar com a escravidão. Então, os Estados Unidos, o Abraham Lincoln, numa verdadeira corrida política, tenta de tudo para aprovar a 13ª emenda, né, a lei que seria abolida a escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, antes que acabasse a Guerra de Secessão. E se fala, inclusive, que a guerra já tinha acabado e que o presidente Abraham Lincoln estava segurando os generais do Sul lá no famoso navio, que era o ponto ali de encontro dos generais do Norte com os generais do Sul, e o presidente Abraham Lincoln segurando até onde dava ali os generais, que era para tentar dar tempo de aprovar na Assembleia, né, no Congresso, o fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, o filme foca um pouco mais o Abraham Lincoln. Acho muito interessante, o filme dá um pouco de pitacos sobre o que a história fala, os livros de história, dizendo sobre a participação, inclusive, de soldados negros lutando, né? Então, o norte tinha um número maior de soldados, inclusive porque muitos escravos fugiam do sul e se alistavam, né, dentro das tropas da União, dentro das tropas do norte. O filme não foca muito isso, mas eu estou tentando dar uma recheada nesse contexto da Guerra de Secessão. Falei um pouquinho sobre a metralhadora, a tecnologia, porque imagina, não dá para explicar como que uma guerra civil num país atinge 600 mil pessoas, 500 mil pessoas, que seja, é muita gente para uma guerra. Os Estados Confederados nunca foram reconhecidos diplomaticamente pelo governo dos Estados Unidos ou por qualquer país estrangeiro. Os estados que permaneceram leais aos Estados Unidos eram conhecidos como União. Então aqui se fala sobre combates intensos, sangrentos, verdadeiros derramamentos de sangue, 620 mil, outros falam até em 750 mil, outros livros falam em 750 mil pessoas, sendo este o maior número de mortes militares nos Estados Unidos até hoje em todas as guerras combinadas que o país já travou em sua história, né, dentro da história dos Estados Unidos. A guerra terminou efetivamente em 1865, a Confederação entrou em colapso, a escravidão foi abolida, mais de 4 milhões de escravos foram libertos com a famosa lei da 13ª emenda. A era da reconstrução, ou seja, um pós-guerra de secessão, a unidade nacional foi lentamente restaurada, ficou os resquícios, né? Ficou o preconceito, infelizmente o racismo muito mais forte nos estados do sul, nos Estados Unidos. Não por acaso, aqui eu apresento para vocês uma fotografia do Abraham Lincoln, presidente, em 1864. Uma das consequências, inclusive, da Guerra de Secessão vai ser o assassinato do presidente. Ele estava num teatro, levou uma facada de um membro ligado, inclusive, à Ku Klux Klan. Já vou falar sobre essa seita racista dos Estados Unidos, da região do Sul. Ou, enfim, um simpatizante, um estudante do Sul, acabou fazendo um atentado contra a vida de Abraham Lincoln. Ele acabou morrendo em consequências dessa facada. Guerra de Secessão, algumas fotografias mostrando aqui as batalhas, destaque para os canhões.
a situação de guerra, destruição. Eu gostaria de fechar aqui com vocês os resultados da Guerra de Secessão, né? Então, assim, o fim da escravidão, a legitimação, né, da Constituição americana, da 13ª emenda, colocando o fim da escravidão, a abolição da escravatura no Brasil, os respingos, os resultados, né, dessa Guerra de Secessão, um país que vai ter que passar por um processo lento de reconstrução, inclusive surgindo grupos radicais, grupos racistas radicais do Sul, que não concordavam em ter que libertar, além de libertar, em ter que conviver, enfim, na sociedade, com uma outra forma de vida, né, com negros libertos, né, ex-escravos agora. Então surgem seitas radicais e uma das mais famosas é o KKK, que para dar risada não tem nada, como diz o outro, na verdade é a sigla da Ku Klux Klan, é aquela... Quem não conhece ou nunca ouviu falar, para o vídeo, bota aí que você tem várias cenas desse grupo, dessa seita, que deveria ser extremamente abolida no mundo, mas teve alguns momentos nos Estados Unidos, inclusive, que ela saiu do armário, como diz o outro, e foi para as ruas com desfiles. Então tem muita fotografia, registros, aquelas roupas, né, com o símbolo da cruz, aquela parece um cone branco na cabeça, né, fazendo ataques contra bairros negros, proibindo a entrada de negros em escolas, atacando, perseguindo famílias de negros, assassinando, né, situações de ataques, de morte, assassinatos, e inclusive com situações de racismo, né, pichações, enfim, tentando criar uma espécie de um clima muito hostil contra a raça, já é afrodescendente, né, norte-americana. É uma geração que vive lá, que já nasceram nos Estados Unidos e foram libertos nos Estados Unidos. Essa situação ainda é muito tênue, muito delicada. Até hoje nos Estados Unidos estouram várias situações, principalmente de morte ou alguma situação relacionada a uma violência de um policial, relacionada a um bairro negro ou um homem negro. Até hoje acontece muito isso e dá um foco muito grande, a mídia cai em cima, como diz o outro, e dá esse foco, ligando a essa histórica presença racista nos Estados Unidos. Eu falei da Ku Klux Klan, na década de 30, de 1930, no período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a Ku Klux Klan chegou a ter mais de 3 milhões de membros, muitos senadores, muitos deputados presentes nesse grupo, né? Hoje ela é proibida, ela é considerada racismo, é da prisão, né? Você falar que você é um cara de um grupo desse nos Estados Unidos, né? Mas hoje ela ainda atua de maneira secreta, né? Proibida, inclusive associada com grupos neonazistas, né? Com skinheads, ligados inclusive também a esses grupos radicais de terrorismos. Vou fechar aí, meninos. Espero que deu pra gente ter uma ideia dos Estados Unidos do século XIX, que entra nesse panorama dos Estados Unidos no século XIX, ao mesmo tempo que pensava em imperialismo, América para os americanos, estoura a Guerra Civil, essa Guerra de Secessão, por causa da 13ª emenda, por causa do Abraham Lincoln, que eu comentei que inclusive foi assassinado logo após o final da Guerra de Secessão. Valeu, galera! Como sempre, foco nos estudos. Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!